Querido, graça e paz, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Quero compartilhar algo de Deus para sua vida nesta manhã, nesse dia, né? E uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Ministramos ontem na nossa igreja, num culto de Santa Ceia. Pensa num culto fenomenal, pensa num culto top, pensa num culto show de bola. Deus se fez presente naquele culto ontem e, gente, foi uma Santa Ceia maravilhosa. Alma se convertendo, foi lindo o que Deus fez. E ministramos uma palavra ontem sobre o sangue de Cristo. Eu quero compartilhar para a sua vida, está lá em Êxodo capítulo 12, né, versículo 12, que diz assim: E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiver eu, em que estiver, quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Enfim, essa é uma palavra que conhecida em nosso meio, mas Deus ministrou no coração algo poderoso e eu quero passar isso para você e dizer que Deus é lindo demais. Essa passagem maravilhosa da Bíblia Sagrada e nós sabemos que a palavra Êxodo, ela significa saída, ela quer dizer saída. Este livro ela tem um propósito, esse livro da Bíblia tem um propósito, né, que conta a passagem considerada a mais importante da história de Israel, do povo de Israel, que é a saída do israelita do Egito, onde vivia escravizado. Lembramos que Deus escolhe um homem, esse homem se chama Moisés. Moisés foi um instrumento para livrar os hebreus da escravidão. E Deus operava milagre na vida através de Moisés. E Deus escolhe esse homem para essa grande missão. E depois disso, Deus dá uma grande ordem para o povo. Ele dá uma ordem, né, que o homem deveria selecionar um cordeiro, né, um cordeiro de um ano, sem mancha, sem defeito. E esse cordeiro ele deveria ser observado por 5 dias. E nós sabemos que a Bíblia é cristocêntrica. A Cristo é o tema principal da Bíblia Sagrada, querido. Então, deixa eu falar para os senhores, principalmente para os pregadores. Quando vocês pregarem, fale menos de você. Fale mais de Cristo. Ele é o tema central. O nome dele é que tem que ser honrado. Ele foi observado, o cordeiro tinha que ser observado por 5 dias. A Bíblia diz que Jesus, ele também foi observado por 5 dias, para que o povo pensasse, para que o povo visse se ele murmurasse, se ele reclamasse daquilo que foi colocado na mão dele, para ver se o povo queria ver falha no mestre, mas não houve falha. No quinto dia era necessário levar o cordeiro até a própria porta da casa e matá-lo e colocar o sangue em uma bacia. Quando era 3 horas, ele abateria o cordeiro e passar o sangue na umbragem da porta e na verga da porta. A família entrava pela porta, marcada pelo sangue, onde ficaram protegidos da praga que estava por vir sobre a face da terra. Primeira orientação de Deus era que o cordeiro era para cada família. Segunda orientação é que o cordeiro deveria ser guardado dentro de casa por 4 dias. E no 14º dia, o cordeiro deveria ser imolado. Outro ponto importante é que o sangue ele não poderia ser desperdiçado. Tinha que colocar o sangue em uma bacia, depois colocar nas vergas da porta, no umbragem da porta. A porta tem 2 partes, obreiras e vergas, ou seja, horizontal e vertical. Se você olhar para a cruz de Cristo, você vai ver que ela é horizontal e vertical. Aquela porta estava simbolizando, estava apontando para a cruz de Cristo.
E quando olhamos para a porta, olhamos para a cruz. E quando olhamos para a cruz, olhamos para a porta. Ou seja, querido, a porta não é simples, a cruz não é simplesmente uma cruz de madeira. A cruz é simplesmente uma cruz onde Cristo foi crucificado. A cruz, ela é uma porta para a nossa salvação. Você não será salvo pela sua oratória. Você não será salvo pela conta bancária a conta bancária gorda que você tem, querido. Você será salvo pela porta. Você será salvo pela cruz do Calvário. É ela que te leva à salvação. Ela que te dá livre acesso à presença de Deus. A Bíblia diz, quando passava a meia-noite, o anjo da morte passaria naquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Se o anjo da morte passasse naquele lugar, visse somente o cordeiro morto, ele mataria, entraria na sua casa e mataria o seu primogênito. Agora, se o anjo da morte passasse e visse o sangue, ele não entraria, porque é o sangue que traz proteção. Ô glória! É o sangue que nos protege. Não adianta cordeiro morto. Não adianta conhecer somente o cordeiro. Tem que ser lavado pelo sangue. Tem muita gente que conhece Jesus, mas não é lavado pelo sangue. O importante não é conhecer somente, querido. O importante é ser lavado pelo sangue dele. Isso é que é o mais importante. O importante não é estar na igreja todos os dias. O importante é você ser lavado pelo sangue. Então, não adianta somente ver o cordeiro morto. O importante é que esse cordeiro que foi levado na cruz do Calvário como um cordeiro mudo, mas ao terceiro dia ele ressuscita. O sangue dele foi vertido na cruz, oh glória, por mim e por você. Entenda essa palavra. Receba essa palavra na tábua do teu coração. A Bíblia diz que o sangue foi colocado em uma bacia. Não poderia colocar sangue no chão, tinha que ser no umbral da porta, tinha que ser na verga da porta. Não desperdice o sangue. Oh meu Deus, não desperdice o sangue. Não desperdice o sacrifício na cruz. Pregadores, preguem mais sobre a cruz. Pastores, preguem mais sobre a cruz. Pregamos muito prosperidade, pregamos muito sobre muita coisa que Deus vai dar vitória. A maior vitória que Deus nos dá é a nossa salvação. Entenda isso, querido. As bênçãos, ela faz parte, as bênçãos correm atrás de nós, é assim que a palavra de Deus diz. Mas não busque somente vitória e pare com esse negócio de dizer que o melhor de Deus ainda está por vir. Não, não, ele já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo. É ele que é o melhor. Ele já veio. Então glorifica a Deus quando a porta está fechada. Glorifica a Deus quando a porta está aberta. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, querido, Deus é poderoso para resolver os seus problemas, sim. Deus é poderoso para resolver. Uma vez, certo dia, um homem que era envolvido no tráfico, ele chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor está falando para mim sair dessa vida, mas deixa eu falar com o senhor, quanto é que o senhor ganha por mês? Eu ganhava na época R$ 800 por mês, na carteira. E ele falou assim: pois é, pastor, eu ganho 2.000 por noite. Eu ganho 2.000 por noite, pastor. O que tem no mercado, eu tenho dentro da minha casa. E eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim: mas eu durmo, querido. E você dorme? Eu coloco a cabeça no meu travesseiro e durmo tranquilo. Certo dia um homem chegou para mim e disse assim: hoje eu sou livre. Eu fumo, eu bebo, eu faço aquilo que eu gosto. Eu falei assim: não, quem é livre sou eu. Porque se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser cheirar, eu cheiro. Só que eu sou tão livre que eu não quero. E você?
consegue se livrar da bebida? Não. Você consegue se livrar da cocaína? Não. Porque você é escravo, você não é livre. Então, valorize a cruz de Cristo. Valorize a cruz de Cristo. A Bíblia diz que Deus mandou escolher o cordeiro para cada família. Deixa eu falar uma coisa. Houve muita morte de cordeiro naquele lugar, querido. Houve muita morte naquele cordeiro. Só que Deus aqui não fala no plural, ele fala no singular. Ele não está falando de um cordeiro, ele está falando do o cordeiro. Ele não está falando de uns cordeiros, ele está falando de o cordeiro. Sabe quem é esse cordeiro? Esse cordeiro aqui é Jesus de Nazaré. O cordeiro no passado, ele só escondia pecado, querido. Jesus não. Ele não esconde pecado, ele perdoa o teu pecado. Então fica essa palavra na tua vida. Aleluia. Fica essa palavra na tua vida, cara. Ei, pai. Ei, mãe. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem marca de sangue na tua casa. Tem marca de sangue na tua vida. O anjo da morte não vai passar, não vai acabar com a tua vida. O diabo não vai acabar com os teus sonhos, com os teus projetos, não vai, porque tem marca de sangue. Existe uma marca do sangue de Jesus. Ele morreu como um cordeiro mudo, mas ressuscitou como um leão. E ele vem buscar a sua igreja. Amém? Valorize o sangue. Não valorize as coisas. Valorize o sangue. Não valorize o carro do ano. Valorize o sangue. Que Deus abençoe a sua vida. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Que o Senhor Jesus venha te pegar por dentro, te sacudir. E que esse evangelho venha penetrar no teu coração. O evangelho do sangue, o evangelho que perdoa pecado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.